Seu nome? Bárbara. Seu? Adriano. Quem fala dos dois? Qual foi a mudança que você alcançou depois que começou a fazer o congresso? Chegou numa situação onde chegou com uma dívida que para pagar por completo era R$1,5 milhão. E seguindo em cima disso, a gente agora quitou a dívida, pagamos esse R$1,5 milhão, o equivalente. Era impossível. Era impossível, não tinha como, porque a gente dependia de algumas coisas que legalmente não tinha como acontecer, dependia de alguns investidores que não tinham o incentivo para fazer isso acontecer, mas a gente orava todo dia, perseverava, sabia que Deus ia honrar, porque a gente estava sendo fiel. E pagamos, e não só pagamos, mas o nosso negócio está prosperando mais do que nunca. A gente nunca prosperou tanto quanto a gente está prosperando agora. Mais de 100 mil de dívidas, onde eu tinha nome protestado, cheques devolvidos. Na época tinha cheque, estava devolvido, era protesto no SPC, Serasa, todo meu nome, um caos. Você não estava aguentando a pressão e só vinha na mente que a solução era tirar a própria vida. No caso, eu tentei tirar minha vida várias vezes. Eu tentei me jogando debaixo de carro, me jogando de cima do meu apartamento. Teve uma vez que meu filho chegou em mim e falou, eu tentei na frente dele o suicídio, e meu filho pegou e falou, mãe, não faz isso, mãe. Pegou pela minha perna, eu já ia me jogar, e ele pedindo ali para mim não fazer aquilo. E aí foi aquilo ali que me deu força. Me deu força, assim, né? Aí eu cheguei uma vez e falei assim, pastor, eu não tenho mais jeito. A única solução para mim é acabar com a minha vida, eu não tenho mais jeito. Aí o pastor falou assim, dona, você tem jeito sim. E ali eu peguei e falei assim, eu vou partir para ficar firme no pacto e eu vou conseguir montar a minha loja. Porque eu já tinha determinado dentro de mim, porque eu tinha feito essa aliança com Deus e firme com o Senhor, né? E aí? E aí que aconteceu que menos de 5 meses depois que eu voltei, firme no pacto com Deus, sendo que eu já tinha pagado todas as minhas dívidas, já tinha limpado meu nome nesse SPC, Serasa, cheque protestado, tudo estava tudo limpo já, com crédito na praça, tudo graças a Deus. E aí eu conquistei a minha loja. Hoje eu estou com a minha loja de roupa. Eu sou lá da cidade de Rio Claro e eu viajo quase que toda segunda-feira, 2 horas para vir e 2 horas para voltar. Mas eu cheguei aqui pela primeira vez com vários problemas, muita situação difícil, uma dívida impagável de quase R$360 mil, isso há 4, 5 anos atrás. E quando eu cheguei aqui, eu vi uma diferença tão grande. Logo, o primeiro dia que eu entrei, eu senti muito a presença de Deus aqui. E as coisas foram acontecendo. Eu fui ouvindo, me dedicando, fazendo aquilo que a gente ouvia do altar. E Deus prosperou toda a minha vida. Minha dívida foi paga. Hoje eu tenho alguns bens, aproximadamente R$2,5 milhões hoje em bens. Acabei de conquistar esse ano um apartamento no Guarujá, estive vindo para cá, tenho uma chácara, tenho o meu apartamento lá na cidade, tenho também alguns imóveis fora, em alguns condomínios. Deus tem feito grandes coisas. Eu digo sempre que eu cheguei aqui, uma situação assim muito triste, não só na área pessoal, na área familiar, como também na área financeira. E Deus mudou toda a minha sorte. Hoje eu posso dizer para o Senhor que não sou mais eu que vivo, mas o Espírito Santo é que vive em mim. Eu tenho visto a glória de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família. Nós acompanhamos aí histórias de pessoas que vieram segunda-feira, se voltaram para Deus, fizeram o seu pacto com Deus e conseguiram pagar as suas dívidas. Não é que Deus fez aparecer o dinheiro, a mala de dinheiro. Não, Deus não faz isso. Mas Ele te dá direção, Ele te inspira, te dá paz, principalmente paz aqui dentro. Quando você está endividado, você não tem paz, você não dorme direito. Então você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, você não consegue ter novas ideias. Porque para sair das dívidas, você precisa parar de comprar,
Você precisa organizar a sua vida financeira. Você precisa ter uma nova fonte de renda, gerar renda, se você vai precisar, e principalmente você vai precisar ter força, fé, ânimo, para poder saber que um dia tudo isso vai passar. E o que é difícil no momento das dívidas, no momento de sufoco, de desespero, é você conseguir se conter. Você vê que a mulher ia se matar e o filho segurou ela e não permitiu que a mãe fizesse isso. Porque na cabeça da pessoa que está endividada, se ela tirar a própria vida, acabou o problema. Ela não consegue entender que pessoas vão sofrer muito mais com a falta dela. Eu nunca me esqueço, há muitos anos atrás, no interior de São Paulo, que por causa das dívidas, um homem se enforcou dentro da empresa. E 123 pessoas que trabalhavam para ele, chegou ali e viram ele enforcado. Pessoas diziam na entrevista, ele era como um pai para nós. Ele era uma pessoa que nos ajudava muito aqui. A dor que ficou dentro daquelas pessoas. Não faça bobagem com a sua vida. Não cometa suicídio por causa de dívidas. Mais cedo ou mais tarde, você pode ter certeza, com um pacto com Deus, você consegue resolver tudo isso. E a prova é os testemunhos. Acompanhe mais histórias e daqui a pouco nós estamos de volta. Que é seu nome? É Guinter. Guinter, vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus, ano de 2024, mudança. O que aconteceu? Então, pastor, desde o ano passado o senhor já vinha determinando que a gente tinha que virar o ano com uma vida nova, né? Sem dívidas, nada. Sempre o senhor foca no calendário para a gente focar, terminar o ano com a vida financeira em ordem. E eu não consegui terminar o ano passado em ordem. Esse ano ainda eu entrei em janeiro com uma dívida de quase 30 mil, mas eu determinando, nunca desistindo, perseverando, vindo segunda-feira. E ali no começo do ano eu já consegui uma direção, Deus fez eu sanar essa dívida. Então ali eu já consegui resolver o primeiro passo para a minha vida financeira começar a engrenar. Daí por último agora no mês de março o senhor fez um propósito em cima da palavra, para a gente estar orando, colocar a palavra em cima da mesa e determinar Malaquias 3:10 para que Deus venha fazer a diferença. Eu fiz esse propósito e venho fazendo ainda, não parei de fazer, sempre fazendo, e Deus abriu uma porta grande que já fazia mais de um ano e meio mais ou menos estava trancado um contrato. Deus abriu essa porta e eu consegui fechar esse contrato. E a vida financeira de lá para cá Deus só tem aberto as portas, né? Coisas grandes Deus faz, né, Guinter? Conquistas Ele traz, né? O que você conquistou segunda-feira? Segunda-feira eu conquistei a minha, como que eu posso dizer? A minha dependência financeira, isso mesmo. Porque quando eu comecei no congresso, há muito tempo atrás, eu era escravo, né? Eu trabalhava para os outros, eu tinha uma vida limitada, eu não pensava em ser cabeça. Eu andava, empurrava com a barriga, né? Sempre ali, aquele salarinho, aquela vida limitada, e aqui no congresso eu abriu minha visão, Deus deu uma direção, e hoje eu tenho seguido a direção que Deus tem dado, e Deus tem prosperado, Deus tem aberto portas, né? Então, a última porta que Deus abriu até já faz mais de um mês que eu estou vendo assim alguns terrenos e tudo, e hoje eu consegui. Deus abriu essa porta, estava bem enrolada, estava difícil, eu já venho negociando há um tempo, e hoje eu consegui assinar no cartório mais essa conquista. Comprou seu terreno? Do jeito que eu queria, no local que eu queria, porque eu não queria em qualquer local, eu queria num local que eu já vinha falando com minha esposa, que seja um lugar tranquilo. Então a gente conquistou na onde a gente queria, e agora a gente vai construindo do jeito que a gente quer. Muito mais vai vir na sua vida, que a sua empresa cresça, que você cresça e não quebre o seu pacto. Qual o nome do senhor? Christian. Seu Christian, qual era a sua condição quando o senhor chegou na reunião da prosperidade? O senhor tinha dívidas? Sim, eu tinha dívidas. As minhas dívidas eram pequenas, pastor, mas eu não tinha força de pagar. Eu preferia gastar o dinheiro em outras coisas do que pagar o SPC, Serasa. Só que isso aí era uma amarração, né? Isso aí era um pensamento que eu tinha errado, porque com o nome limpo que abre as portas, né? E aí, graças a Deus, consegui pagar o valorzinho de 2 mil, mas passei bom tempo da minha vida como empresário, sujo no SPC Serasa, e não tinha força dele, eu só queria saber de trabalhar,
o que ganhava e investia dentro do meu negócio. E como você diz assim, deixa eles para lá e vou seguir a vida. E aproveitando esse testemunho de hoje, pelo nome limpo, tanto o meu, eu estava na SPC Serasa, levei minha esposa também para a SPC Serasa através de uma empresa que a gente abriu, e o dinheiro foi ficando curto e a gente acabou se endividando. Mas graças a Deus eu paguei minhas dívidas, ela também, estamos com o nome limpo. Hoje a gente conseguimos comprar um carro para ela, um deteto panorâmico, automático, e também hoje mesmo pela manhã, antes do carro, o carro foi à tarde, hoje pela manhã, aquele propósito que o senhor oremos, determinamos que estava amarrado do banco, nos passar uma grana para ampliar nossas instalações lá. E o banco hoje foi lá, verificou tudo certinho, já pediu a documentação, falou que até quarta, quinta-feira a bênção vai chegar. Quer dizer, dívidas pagas, nome limpo, por conta disso, conseguiu comprar um carro para sua esposa, Deus abençoou, e além disso, aquele negócio que estava travado, aquele valor que o banco iria ceder para vocês investirem no negócio, hoje já teve sinal positivo. Sim. Se nós tivéssemos com o nome sujo, nada disso teria acontecido. E a gente estava, mas em fé, Deus foi abrindo as portas, a gente conseguiu pagar, e hoje começou a vir as bênçãos assim, de uma forma muito bacana. Deus é grande, é ou não é? Vem forte para Jesus, e muito mais vai vir. Como é que é o nome do senhor? Jefferson. Seu Jefferson, né? Vindo segunda-feira, pacto com Deus, obedecendo. O que mudou, seu Jefferson? Aqui no pacto eu consegui conquistar um apartamento quitado, sem financiamento. Já está... O seu apartamento? Isso, meu apartamento, muito bom. Consegui, estava todo com móveis sob medida, painéis, eletrodomésticos assim de alto padrão, cortinas, split. Foi uma benção. Andar alto, 7º andar, com vista para o mar. Maravilhoso. Consegui comprar e paguei à vista. Não precisei de financiamento. Também paguei uma dívida de R$140 mil, sem pedir dinheiro emprestado e sem parcelar. Dá certo, seu Jefferson, a pessoa vir fazer? Dá muito certo. Eu trabalho com vendas de material de construção, e quem trabalha com vendas pode vir aqui para o congresso, que aqui multiplica as vendas. Você vindo, Deus age, né? Age. Dá certo. Sou testemunha disso. Amém. Bem forte com o nosso Deus. Um dia você chegou aqui, com a vida destroçada. Fez parte desta multidão. Recebeu a direção e a força necessária para vencer, e em pouco tempo a sua condição já era bem diferente. Já não tinha mais o nome sujo, os negócios iam de vento em popa. Os caminhos se abriram e tudo começou a dar certo. Seu tempo, todavia, se encurtou por conta do aumento do trabalho e já não havia mais espaço no dia para buscar a direção de Deus. Hoje você está longe, colhendo os frutos da sua aliança quebrada. Os negócios se foram, as dívidas voltaram a fazer parte da sua vida, e a falsa sensação de bem-estar deu lugar à preocupação e ao desespero. Se um dia você fez parte desta multidão, já esteve no quadro dos vencedores e por um motivo ou outro quebrou a sua aliança e se afastou, chegou a hora de retornar. A oportunidade de você firmar uma nova aliança com Deus e recuperar tudo que perdeu no maior congresso de prosperidade do mundo. Eu aguardo a senhora, o Senhor, você que está me assistindo aqui nessa próxima segunda-feira, e nada vai te atrapalhar. Tem às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Coloca dentro do mais íntimo, do mais profundo do seu ser. Pense nisso. Acorde falando isso. Tudo que eu devo, eu vou pagar. Deus vai me dar condições de organizar a minha vida financeira. Eu não vou passar o resto da minha vida pagando aluguel. Eu vou dar a volta por cima. Confesse com a sua boca que Deus vai te abençoar muito. Esse ano vai ser muito, mas muito abençoado para todos nós. Até você que está assistindo aí, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Um dia eu vou pegar seu testemunho aqui, tão certo como você está me vendo. Um dia você vai subir nesse altar aqui e você vai dar o seu testemunho.
uma reviravolta para melhor, Deus tem para todos nós, todos nós. Ele ama os seus filhos. 011-3573-3500 é o nosso SOS à sua disposição e o 011-3573-3510 é o SOS da prosperidade com Deus. Se você não pegou a nova aliança do pacto, essa daqui, ó. Você vai pegar aqui segunda-feira. Nós vamos entregar nas suas mãos. E se você já tem, traz ela, porque toda segunda-feira nós ungimos ela. Vamos uma história maravilhosa e eu já volto. Meu nome é Ana Carolina, tenho 35 anos e sou empresária. Por volta dos 9 anos, eu percebi que havia algo de errado com meus pais. Eles não brigavam na minha frente, mas a gente conseguia sentir o esfriamento entre eles e eu pude presenciar a separação deles. E eu cresci uma criança revoltada. Eu não aceitava e eu acabei me tornando muito rebelde. Nessa época, eu passei a conhecer a noite e passei a sair para as baladas, e lá nas baladas eu aprendi a beber. Por volta dos meus 25 anos, eu decidi empreender. E aí meus pais me ajudaram, mais uma vez. Eles me ajudaram com a abertura de uma loja. De forma rápida, eu decidi abrir a segunda, a terceira e a quarta. Eu tinha o dinheiro, eu tinha o poder aquisitivo. Então, eu entrava nas melhores baladas, eu bebia com pessoas da sociedade. Eu passei a me influenciar muito mais. Eu comecei a conquistar tudo para o meu ego. Eu fiz do dinheiro meu Deus. Eu comprava tudo, né? Eu conseguia comprar o que eu quisesse, ir para onde eu quisesse, mas eu não tinha paz. Parecia que a minha alma, ela estava gemendo. Era como se ela chorasse e eu não sabia o que fazer. Me dava o desespero. Era como se eu levasse um soco na boca do estômago e buscasse o fôlego e não vinha. Na frente da loja havia uma igreja. Igreja Universal. E meu pai passou a frequentar essa igreja. E ele me convidou para ir. Eu cheguei a visitar, mas eu não fiquei, não levei a sério. Mas eu era tão prepotente, tão arrogante, que o que eu queria mesmo era ser rica. Eu comecei a perder as lojas. Eu perdi uma, depois a segunda, a terceira. E aí, eu tinha conquistado um carro. Chegou um oficial de justiça e perguntou quem era o dono do carro. Eu me apresentei e ele falou, então, você tira as suas coisas que eu vou levar o carro. E aí eu saí de dentro do carro. Eu estava em outra cidade. Eu saí de dentro do carro e eu me lembro até hoje. Eu fiquei olhando ele levar o carro e eu com as coisas tudo na mão. Essa para mim foi a maior humilhação. Mas ainda não foi o fundo do poço. O fundo do poço, eu costumo dizer que eu passei dele. Eu fui buscar dinheiro com a agiota. Passei a dever a agiota. E era constante. Eu fui trabalhar em um shopping de domingo a domingo. E isso chamou muito a minha atenção. Porque o que eu pagava de salário para as minhas colaboradoras, eu passei a ganhar bem menos. E um dia, uma pessoa que eu devia me chamou no telefone e falou que ia atrás dos meus pais. Eu me tranquei no quarto e eu falei para minha mãe, eu perdi tudo, Eu só não passei fome porque ela me deu o que de comer. Eu perdi o carro, que simplesmente levaram. Eu sentia como se as lojas saíam todas da minha mão. E eu tinha aquele trabalho que eu não queria. Eu me lembro que quando eu saí do quarto, o meu olho estava tão inchado e vermelho, tão inchado. E aí, eu comecei a passar mal em casa. Minha mãe, ela falou, vamos ligar para a Igreja Universal. E aí, ela ligou para o SOS aqui, era à noite.
Minha mãe falou que era para eu escutar o que o homem de Deus estava falando no telefone. E aí eu pude escutar. Ele falou, olha, o que você precisa hoje é de ajuda. Você tem que se render. Eu fui procurar a Igreja Universal, mas desta vez disposta a obedecer. E eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor realmente existe, o Senhor muda a minha história. Mas se o Senhor não mudar, me leva. É tudo ou nada. Com tudo isso, eu aprendi a usar fé, eu aprendi que tudo era na oração, já liberta, né? E eu nunca me esqueço que o pastor falou para mim, olha, agora que você se limpou, você precisa se preencher. Você tem que se preencher com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. E aí eu passei já a olhar a vida de outra forma, de outro sentido. Eu fui percebendo que aquela avareza, aquele materialismo também eu não tinha mais. Os problemas, eu não me entregava mais para eles. Eu tinha certeza que eu ia resolver. Então, com um processo assim bem lento, as coisas foram se organizando. Eu me lembro que eu me ajoelhei no chão, na frente do altar, e quando eu me levantei, foi como se eu tinha certeza que ele estava comigo. E a minha oração foi tão sincera, que ele me acolheu. Aquela noite eu me senti acolhida. Hoje eu tenho a certeza que sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, eu não estaria aqui. Eu tenho a certeza que foi Ele que providenciou tudo. Todos os detalhes, os mínimos detalhes, eu tenho certeza que foi Ele que proveu. Ele para mim, o Espírito Santo para mim, é tudo. É mais que o ar que eu respiro, é mais do que minha própria vida. E tudo que eu conquistei, tudo que Deus me proporcionou, não é nada, para mim não é nada perto dessa certeza, dessa comunhão com Deus. Eu busco pelo alimento da minha alma, para o dia que Deus me buscar, eu ir encontrar com Ele. Quantos vivem em situação de miséria? Dívidas, falência, desânimo. Literalmente, são muitos os que não dormem. Mas esse estado de vida não é uma condição, vai além do visível. É espiritual, algo que afeta toda a vida, inclusive a financeira. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Para quem vive subjugado ao espírito da miséria e amarração, a batalha travada dentro da mente, o ataque, é melhor do que a defesa. Porque a luta não é contra a carne, mas sim contra o espírito causador do fracasso financeiro. Segunda-feira, venha combater o espírito da miséria e tomar posse das promessas de Deus. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. E segunda-feira eu te aguardo aqui. Qual é o melhor horário, pastor Juliano? É aquele que você vai conseguir chegar. Você vindo, fazendo a sua parte, Deus com certeza fará dele. E nem espera segunda-feira. Vem hoje. Vem hoje. Hoje ainda você pode estar aqui, receber uma oração, um atendimento. Deus vai te abençoar. Eu te aguardo. Deus te abençoe.